palavra é vida, é canção. O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no ar. O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no ar. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí com mais uma vez nosso programa, né? Programa Equilíbrio. Hoje nós temos aí uma palavra que vem do coração de Deus, algo que nós vamos compartilhar com os irmãos, né? Você que nos assiste toda segunda-feira, que é aí nosso assistente fiel, né? Você seja muito bem-vindo, né? Nesta hora. Quero também saudar a irmã Sui, né, que sempre está aqui comigo, que tem sido uma bênção para nós, né, tem passado aquilo que Deus também tem feito na vida dela, né, então, irmã, você seja muito bem-vinda sempre aqui, né. Obrigada, Amém? irmã. Deus abençoe. Amém. Então, também quero saudar o pastor Carlos, que está aí, né, nos bastidores, está cuidando de todas as coisas, né? Se não fosse ele também, as coisas não aconteceriam aqui. Que Deus abençoe a vida dele. Também o Jarles, né? Deus abençoe a vida do Jarles, não está aqui hoje, mas nós sabemos que ele está por trás de tudo aí, sempre está no controle de todas as coisas, né? Também queremos saudar, né, nosso precioso, amado Espírito Santo, dizer que ele é muito bem-vindo aqui e que esse programa, né, seja para ele. Tudo é por ele, é por causa dele, né? Se nós estamos aqui, é por causa dele. Amém? E essa palavra nessa tarde é uma palavra que vai falar muito ao nosso coração, é algo que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu tenho certeza que um conhecimento novo vai vir para nossas vidas na tarde de hoje, né? Amém? Amém. Você que nos assiste aí, então nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração, né? Vamos orar e aonde você estiver, você pode se unir conosco em espírito, porque a palavra de Deus diz, né, que quando dois concordam na terra, assim é ligado no céu. Então que você pudesse entrar em espírito com a gente nessa oração, estar concordando com ela, para que Deus possa, né, se mover na nossa vida e através de nós, né, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Querido e amado Deus, nós queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai, dizer, Senhor, que nós somos simplesmente vasos, Senhor, nas Tuas mãos e que o Senhor nos use da forma que o Senhor quiser. Pai, essa é a Tua palavra é viva, é eficaz, Pai, é poderosa, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, que aonde entrar, Senhor, esse sinal, Deus, nas casas que entrar, Senhor, esse sinal, aonde, Senhor, essa palavra for acessada, aonde ela for ouvida, papai, que ali, Senhor, possa encontrar uma terra fértil, Deus, e que ela possa, Senhor, multiplicar, Pai, em nome de Jesus, papai, a cada coração que o Senhor esteja alcançando através dessa palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém? Então, eu quero estar compartilhando com vocês, né? Mateus 5, né, onde fala sobre o Sermão do Monte, onde Jesus, né, se assentou ali, né, em volta da multidão, né, para que estivesse ensinando, e é uma palavra que tem muitos ensinamentos para nós hoje, né, e que nós devemos andar por ela, certo? Então, no Mateus 5, versículo 1 diz assim: Vendo as multidões, subiu um monte e, assentando-se aos seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Amém. Então, essa palavra, né, aqui Jesus está ensinando as bem-aventuranças, né? O que que significa bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela significa mais do que feliz, né? Então aqui Jesus diz que mais do que feliz é as pessoas que passam por todas essas coisas. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes, embora são coisas que muitas vezes não vão nos trazer alegria, né, irmã? Mas ele diz que nós somos mais do que felizes, né? Então Jesus ali ensinava aquela multidão e essa palavra hoje nos ensina, né? Essa palavra vem como um ensinamento para nós, né? Então nós queremos estar ali explorando versículo por versículo, porque cada um deles tem pérolas escondidas, são preciosas, Amém. né? Amém? Então o versículo 3 ele diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Amém? Então, quero passar, então, irmã Sui, o que que você me diz, né, desse versículo? Como é que você pode me trazer a revelação dele? Amém, irmã Águida. Glória a Deus pela vida dos irmãos de casa. E a palavra de Deus, ela fala com cada um de uma forma, né? Conforme o coração precisa, mas essa palavra aqui, ela é bem clara, porque bem-aventurados os pobres de espírito, irmãos. É quando a gente é 100% dependente de Deus. O nosso espírito, ele quer ouvir a Deus, ele quer se alimentar da palavra de Deus. Ele não quer se alimentar daquilo que ele, o ser humano, sabe. Ele quer tudo aquilo que vem de Deus, da palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, as promessas, a palavra. Eu sou totalmente dependente, então você é pobre de espírito carnal e rico no Espírito Santo. Amém. Até mesmo porque, né, vamos abrir um parênteses aqui. As pessoas muitas vezes falam assim: "Ah, bem-aventurados os pobres de espírito". Por muito tempo eu também entendi errado, e a gente sabe que, algumas pessoas têm uma revelação errada dessa palavra, porque eles confundem pobre de espírito com pobreza, né, Física, né? material, pobreza física, né, e quando aqui não está falando de pobre de dinheiro, pobre materialmente, né, mas sim uma pobreza de espírito, né. Então não é a falta de dinheiro que vai fazer com que essa pessoa seja bem-aventurada, que ela, né, que é dela o reino dos céus. Não é disso que ele está falando, mas é uma pobreza de espírito, aquilo que a irmã, né, colocou, que é a Amém. dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não temos nada de valor, que a única coisa que há de valor em nós é a presença de Deus, nós estamos reconhecendo que somos pobres diante de Deus, né? Não temos nada a oferecer, né, além do nosso coração. E tira aquela ideia de que pobreza física é algo agradável a Deus, que Deus vai estar mais próximo daquele que é pobre. Isso é uma visão completamente errada, né, irmã? Sim. Mesmo porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele quer nos dar o melhor desta terra. Então, se a gente é rico de espírito e serve a Deus em primeiro lugar e o Espírito Santo opera através de nós, então nós não vamos ter falta de nada. E a gente sendo dependente de Deus, a palavra de Deus também está escrito que se nós obedecemos a Deus, fazemos as coisas que agrada a Ele, as demais coisas Ele acrescenta. Então, tudo aquilo que nós precisamos, seja físico, seja material, seja na saúde, Deus acrescenta. Então, caminha com o Senhor, seja rico no Espírito Santo, deixa Ele conduzir a tua vida, que nada vai faltar. Amém. Então é assim, então existe, né, muitas pessoas que são abastadas de dinheiro, mas são pobres de espírito, né, reconhece que precisam de Deus, que precisam de Jesus, né,
E essas pessoas são bem-aventuradas, assim como existe muitas pessoas que vivem na miséria, vivem na pobreza, mas têm um espírito inchado, inflado, né, que Sim, não precisa de Deus, né. Então essa é a diferença, né. E aqui que Jesus fala, né, que esse pobre de espírito aqui, então, dele é o reino dos céus. Amém? Vamos para o 4 que diz: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados". Amém? aleluia, A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, aleluia, mas que a alegria vem pela manhã. Amém? É uma palavra maravilhosa, né? maravilhosa. Aí vem a dependência de novo, né, irmã? A dependência de Deus. Por que bem-aventurado se eu estou chorando? Porque eu choro, mas eu choro sabendo que eu tenho em quem confiar. Eu choro porque eu sou ser humano. Deus não disse que a gente não pode chorar, a gente pode, mas a gente pode chorar confiando de que Ele é a resposta, né? E também essa palavra, ela condiz quando eu choro por aqueles que não têm Jesus, né? Então, porque a palavra de Deus, o que agrada a Deus, a contabilidade dele é feita em almas, vidas salvas. E para elas serem salvas e ouvirem do amor de Jesus, muitas vezes elas não vão até a casa de Deus. E Jesus vai usar quem? Eu, eis-me aqui. E eu tenho certeza que os irmãos em casa também, eis-me aqui, vamos nós levar esse amor, esse evangelho, para que todos aqueles que choram sem Jesus venham a se alegrar por causa do nosso choro, de não aceitar que eles estão perdidos, que nós queremos a mesma alegria para eles. Amém. E o choro, né, ele vem, claro que o choro na vida de um cristão, ele vem. E ele vem mesmo, porque nós somos seres humanos e Jesus falou que nós passaríamos por Sim, aflições. Então, muitas vezes, lutas, aflições, né, na nossa vida nos fazem chorar. Mas é como aquela palavra que nós trouxemos do Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, que mora ali à sombra do Onipotente, esse tem os benefícios. Então, esse consolo que vem de Deus, ele só está disponível para aquelas pessoas que servem a Cristo, aquelas pessoas que moram debaixo né, das asas do Altíssimo. Então, aquele que é cristão, que é servo, que é filho de Deus, que já foi comprado, lavado com o sangue de Jesus, esse é bem-aventurado que quando chora, né? E mais uma vez a palavra também nos mostra que você aceitar Jesus, que você andar com Jesus, nem sempre vai ser mil maravilhas, não verdade. é? Nem sempre você vai se alegrar, nem sempre você vai ter vitória. Vai ter muitas vezes que nós vamos passar por muitas aflições e passa mesmo, E né? passa. Ou como se passa, porque as lutas não são fáceis, Verdade. né. Mas feliz você que chora na presença de Deus, porque você vai ser consolado, Sim, né. amém. Deus sempre vem com o consolo e a gente fica mais forte, né, irmãos? Porque se a gente tem lutas, a nossa vida a gente aprende a lutar e ser mais dependente de Deus, né? Então a gente corre um grande risco de que se tudo vai bem, desviar do caminho, irmãos, infelizmente, né? Então a gente vai tendo luta e dando glória a Deus, chorando e dando glória a Deus, porque sabe quem que nos consola e tem a resposta no tempo certo e na hora exata. É isso mesmo. Existe um versículo, agora eu não sei dizer onde, mas que diz que nós temos que ter por motivo de alegria ao passar por várias tribulações, né, Sim. porque depois provações, porque depois de ser aprovado, né, nós vamos receber a coroa da vida. Então, Amém. assim, feliz, né, você que chora na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você ser consolado pelo Espírito Santo. Não existe algo melhor do que isso, né, saber que ele está conosco, mesmo Verdade. nos momentos difíceis, né, irmã. E É, olha que vou te um contar. parênteses aqui, irmã, quando a gente chora e ora, a gente levanta com alegria, porque aquela tristeza, aquela carga sai, não porque imediatamente ela saiu, ela se resolveu, mas porque a gente sabe que Deus vai resolver para nós, né? A gente tem o consolo de aguardar em Deus. É, amém. Glória a Deus, né. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, né. Mais um versículo que fala muito, né. Quem são esses humildes que herdarão a terra?
Irmã Sui, responda para nós. Aleluia por isso. Ser humilde o suficiente para dizer: eu sem Deus não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Eu sem a presença do amigo Espírito Santo, eu não resolvo nada. Eu sem a presença do Espírito Santo sou uma pessoa triste. Posso ter alegria momentânea, mas sem ele eu sou triste. Eu sou do Senhor e eu preciso dele 100%. É ele que me preenche. Essa é a humildade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é você ser humilde, né, a palavra ela nos ensina e ela fala que nós devemos ser humildes como Cristo foi, né. E uma humildade a como Cristo, vou te falar, e não é assim muito fácil de se ter, né, nós temos que orar muito e até mesmo porque a palavra fala que nós devemos ser parecidos com Cristo, né, então nós devemos chegar o máximo, né, ser parecido com Ele, principalmente na humildade, né, e a humildade na vida de uma pessoa ela é tudo, né, Sim, mesmo que, sempre se vê menor do que o outro, né, não por, assim, um espírito de rejeição, nada disso, mas mesmo que a gente nunca deve se achar melhor do que o nosso próximo, melhor do que o outro, sempre se colocar em humildade. Jesus, ele andou em humildade, mesmo sim. sendo Deus, né, ele não desprezou as coisas pequenas, Amém. mesmo sendo um Deus, né, ele não desprezou o conhecimento, né, das pessoas, ele nunca se impôs, assim, com autoridade, vamos dizer, querendo ser mais do que ninguém, mesmo ensinando, ainda assim ele era humilde, né. Então, assim, é uma coisa que nós devemos aprender, né, com Jesus, né, a humildade, ser humildes, né. E mais uma vez, né, a gente pode dizer que as pessoas confundem humildade com Sim. não ter nada nessa vida. Inclusive Jesus dizia: "Vem do meu Pai", né. Tudo vem Isso, do meu Pai, nada tudo de vem mim, tudo dele. vem dele, né. Então, Exatamente. irmãos, a gente que caminha e fala de Jesus por amor a ele, muitas vezes quando Jesus nos usa e pessoas são salvas, são curadas, elas vêm até nós e dizem: "Olha, irmã, o irmão, né, a tua oração foi". E a gente com humildade tem que dizer: "Foi o Deus que nós servimos, Deus só me usou, sou um vaso pequeno. Eu sou Deus me ama como ama você, só que Deus me usou para falar, para orar por você. E esse mesmo Deus, ele quer usar você também. Essa mesma alegria, faça pelos outros o que você acabou de receber, que Deus também vai se agradar do que você está fazendo. E toda a honra, toda a glória sempre é dele. Nunca o holofote deve ser nosso, Isso. sempre dele, sempre dele. Amém? Amém. O contrário da humildade é o orgulho, né, é a arrogância, né, o contrário da humildade é o orgulho. Então, assim, muitas vezes é bem fácil a gente sair, deixar de ser humilde para ser orgulhoso, basta a gente se sentir um pouquinho mais usado, né, por Isso. Deus ou de repente né, ganhar um dom, alguma coisa que começa a chamar atenção e o homem ele tem muita facilidade de cair no A orgulho, né, tendência, a né? tendência de cair no orgulho. Então, assim, nós vemos um mestre humilde que mesmo junto com os seus discípulos, as pessoas não conseguiam talvez nem diferenciar, porque ele Usava a mesma roupa, mesma né? roupa, se igualava, comia com eles da mesma forma, né, então essa humildade de Jesus nós temos que ter, e muito, né, E porque essa humildade, irmã, Jesus sofreu muito, porque para os religiosos da época, o Jesus que viria seria um Jesus rico, com coroa na cabeça, com um posses, um príncipe. príncipe, né, e vem um Jesus como povo, um Jesus do povo. Então, o que eles a grande raiva, vamos dizer, que eles tinham, assim, era de que era um Jesus humilde, né. Ele tinha todo o poder, mas ainda assim ele se dirigia ao Pai, tudo vem do meu Pai, né. Isso mesmo. E nunca puxou a glória para ele, né, Não. nunca puxou a glória para ele, sempre ele puxou a glória para Deus, né, para o Pai, né. Então isso é maravilhoso, essa humildade nós devemos ter no nosso coração, ser mansos e humildes como Jesus foi.
deles herdarão a terra. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Aleluia. Glória a Deus. Justiça de Deus, né, irmã? Justiça de Deus, irmãos, porque quantos injustiçados a gente vê, irmãos, nós mesmos, os irmãos de casa, antes de conhecer a Cristo, quanta injustiça, né? E muitas vezes continua acontecendo, mas hoje a gente sabe que a injustiça, ela não nos afeta, ela não nos entristece, porque a gente tem um Deus justo. E Deus pede para nós que essa justiça que vem dele, que seja o Deus justificado através de nós, né? Então, que a gente, como cristãos, comece a orar pela injustiça, não se agrade com isso, não compartilhe da injustiça, né, irmãos? Então, a gente tem que ter a justiça de Deus no nosso coração. Por isso que a palavra fala, serão fartos, porque quando a gente defende os humildes, faz justiça na justiça de Deus, e a principal é a oração e a palavra, agrada a Deus e Ele nos fortalece e nos farta de tudo aquilo que a gente precisa. Exatamente. E mais uma vez, né, lembrando que sempre a palavra ela é direcionada a quem? A nós, cristãos, né? Então nós devemos também observar nas nossas atitudes se nós não estamos sendo injustos com alguém, né? Sempre estar vigiando para que nós não venhamos a ser injusto com alguém, né? Porque muitas vezes a gente pode cair também num vacilo, né, e ser injusto. Então, bem-aventurado, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você ter fome é você ter necessidade, né? Você ter sede é quando você tem necessidade de tomar água. Então, é essa necessidade de justiça nós temos que ter dentro do nosso coração, de nós com as pessoas e também ao nosso redor, né? Ser justos, em tudo que fizermos ser justo, em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, em tudo que cair sobre nosso domínio, a gente ser justo com as pessoas, com o nosso próximo, com aquele que está dentro da nossa casa, né? Para que a gente seja bem-aventurado, Amém, né? irmã. Para que a Glória a gente seja Deus. bem-aventurado. Amém. Então, assim, é algo assim, tudo isso aqui, a gente pode pensar, mas é para aquele que está lá fora da igreja, aquele que não participa. Não, não, não. Essa palavra é para Para nós, nós. que estamos na casa, que estamos com o Pai, é para nós filhos. A Sim. palavra é para nós, né? Então, que a gente pudesse nos avaliar nossas atitudes, nossas decisões, para ver se, de certa forma, a gente não está sendo Sim. injusto com alguém, né, com alguma pessoa, né, que está, né, na nossa vida. Amém? Então, Amém. é vigilante o tempo todo, porque nós seremos fartos, né, de justiça. Quando nós fomos injustiçados, né, quando nós fomos injustiçados, o Senhor vai nos fartar de justiça. Sim. Ele vai ser o nosso justo juiz. Ele nos defende, né? Exatamente, o nosso advogado, né? Porque às vezes a gente é injustiçado e a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, né? E não é o caso, porque nós temos um advogado, né? Que nos defende, Verdade. não é? Então nós seremos fartos de justiça. Deus nunca vai deixar nós cairmos na injustiça quando nós sermos justos com o próximo. Amém. Porque é a lei da semeadura, o que você faz para o próximo vai voltar para você. Amém. Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeou uma semente de justiça, você vai colher justiça na sua vida. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Essa palavra eu vou te contar, hein? É misericórdia, irmãos. Misericórdia, Essa palavra. ela fala muito ao coração. O que é a O misericórdia? que é a É misericórdia? o amor sem eu merecer. Eu não mereço, eu não deveria ter misericórdia, mas acima de tudo, por causa do meu coração, não dos meus pecados, Jesus tem misericórdia por mim e por você. E nos resgatou, né? Ele não olhou para quem a gente era, para o que a gente fez. Por misericórdia, ele disse, sim, eu te amo. Pode vir, caminha comigo. A vida velha fica para trás e eu vou fazer tudo novo. Foi isso e é isso que Jesus faz por misericórdia. Exatamente. E é fácil você ter misericórdia? É difícil. Quando nós olhamos
vamos dizer assim, quando nós olhamos para os lados e nós, nos deparamos com situações bem lamentáveis, não é fácil ter misericórdia. Eu já vi, e a gente vê muito cristão, às vezes, não tendo misericórdia. "Ah, mas que, né, fez, agora vai pagar, tem que pagar, Sim, é que vai se lascar, vai, né, é. que morra, que". Quantas vezes nós desejamos a morte de pessoas? Vamos dizer assim, vamos pegar lá, claro que não estou falando aqui de pessoas boas, vamos pegar lá um assaltante que entrou na casa e, vamos dizer assim, matou todo mundo. A gente sabe que Deus é um Deus justo, mas é um Deus de misericórdia, né, porque se esse assaltante ele ter um encontro com Jesus, ele ainda vai entrar no céu. Glória a Deus, vamos para É a a vida de Paulo, misericórdia, é a que era misericórdia. Saulo, né? Exatamente. Matava os cristãos, matava as famílias, encarcerava. E Jesus chegou um dia na vida dele e ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele entendeu Jesus, ele quis caminhar com Jesus. E muitas vezes nós não temos misericórdia. "Ah, mas ele desviou mesmo, que suma, não vou mais atrás", entendeu? Então, assim, muitas vezes na nossa vida como cristão, falta misericórdia, né, falta misericórdia com as pessoas, falta misericórdia com o nosso próximo, com os nossos irmãos, muitas vezes, né. A gente acha que a pessoa fez, ela tem que pagar. Que ela tá sofrendo, assim, porque ela merece. Mas e a misericórdia? Cadê o dom da misericórdia? Como você falou, né, irmã, a misericórdia do Senhor, né, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque por merecimento ninguém vai entrar, Não. né, é pura misericórdia, é pura graça de Deus, né, e todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, porque é muito difícil nós passarmos ali um dia sem pecarmos. Todos os dias, Todos irmã. os dias vamos estar pecando, mesmo às vezes inconsciente, estamos pecando. E a misericórdia de Deus que se renova cada Cada manhã manhã. é a causa de a gente não ser consumido na presença de Deus. Verdade, porque a gente acha que faz tudo certo na soberba, a gente tem que continuar com isso. Não pode, aliás, desculpa, irmãos, não pode pensar dessa forma, porque até o mesmo fato de você ter uma casa boa, uma cama boa e de manhã ter que levantar para os compromissos do dia, e aquela frase: "Ai, ai, eu queria ficar na cama". Isso entristece a Deus. Levanta, vai trabalhar, vai fazer o que Deus tem para você fazer, porque Ele tem vitória. Mas dentro da cama a gente não consegue nada, bem pelo contrário. O sono passa e só vem pensamento ruim de ansiedade, se preocupando com o que não deveria se preocupar. Então, agradando a Deus, levantou, levanta, vai trabalhar, vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, né? Amém. E a promessa para os misericordiosos é: alcançarão misericórdia, né? Alcançarão misericórdia. Então, se vamos dizer assim, que se a gente precisar da misericórdia de E Deus, né, precisamos. né, então nós vamos alcançar a Sim. misericórdia na nossa vida, né, porque senão estaríamos perdidos, né. Amém. Prosseguindo aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né. E os limpos de coração é que verão a Deus. E aí é aquela coisa assim, né, que cada um deve analisar, né, o seu coração e está vendo, fazendo aquela leitura, né, para ver se realmente está tudo em ordem, como está seu coração. Tem uma musiquinha que nós aprendemos na escolinha quando era criança e eu sempre acho muito forte aquela letra que fala assim: "Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai?" Então, irmã, Céu ou inferno, né, é o que há, mas você pode escolher. verdade, irmã, é uma palavra forte, porque o Senhor fala que nós devemos ter um coração de criança. Por que um coração de criança? Os irmãos de casa, nós também, a gente já viu 2 crianças brigar, brincando, os pequenininhos? Que acontece? Eles brigam, choram, daqui a pouquinho já estão brincando de novo juntos, já se perdoaram e não há mais nada, né. Então esse é um limpo de coração, a gente mesmo adulto, a gente é ferido, mas a gente não deve ferir com a mesma ferida, né, a gente tem que perdoar e orar pela pessoa, ser limpo de coração.
Não deixar que essa raiva, que essa vontade de que a pessoa não vá bem, possa brotar no nosso coração, né? A gente tem que perdoar, né? Ser limpo de coração. E o perdão é muito forte, irmão. Receber e dar o perdão, né? Ser Amém. como uma criança. Amém. O salmo, né, o salmista fala, né, Senhor, sonda, né, o meu coração, né, vê se há em mim, né, alguma coisa impura, né, e ele pede, né, que eu tenha as mãos limpas e o coração puro, né, para que Deus não afaste dele a presença. Então, um coração ardiloso, um coração sujo, jamais Deus habitará nele, né, Mes jamais verá Deus, sim. né, um coração Mesmo impuro. porque o coração impuro, Deus não consegue entrar no coração impuro, porque ele está tão cheio dele mesmo, que Deus, que Jesus, o Espírito Santo não tem espaço. Então, com o coração limpo, quanto mais limpo ele está, mais a presença de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo, né, irmãos? Exatamente. E o que é que limpa o nosso coração? Aleluia. Ouvir a palavra de Deus, podemos dar aqui como palavra, né? É a palavra de Deus, né, que limpa o Seguir, nosso coração. O salmista fala, né: "Gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti", né. Guardei a tua palavra no meu coração. Então, um coração limpo, ele tem que ter a palavra guardada nele, sim, né, para que ele não venha ser sujo. Uma vez que nós fazemos do nosso coração o armazém da palavra, armazenamos a palavra de Deus, as coisas sujas desse mundo não podem entrar, né. E o nosso coração pode ser sujo por muitas coisas e coisas bem pequenas às vezes, né. verdade. A gente não precisa de um pecadão enorme para dizer que o coração está sujo. Coisas bem simples do dia a dia pode nos sujar, né, uma palavra maldita, uma palavra que direcionada, uma atitude, alguma coisa que nós olhamos que não devia, né, alguma coisa que nos tira o tempo da presença de Deus. Porque quanto mais nós enchemos a nossa mente, o nosso coração com as coisas desse mundo, mais nós vamos afastando Deus da nossa vida, né. As vozes vão tomando conta da Sim, da nossa mente, do nosso coração, e o Espírito Santo ele vai se aquietando, né. Então a gente precisa fazer esse análise e pedir, né: "Espírito Santo, sonda os corações, olha se há alguma coisa em mim, né, que precisa ser limpo, que precisa ser restaurado". E é aquela coisa, né, o nós podemos estar ali, mas a palavra nos diz que se nós pedimos perdão, né, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, né. Então é todos os dias: "Senhor, né, limpa as minhas vestes, limpa meu coração, né, limpa meus olhos, limpa meus ouvidos, né, limpa minha boca". É aquela limpeza que a gente vai estar fazendo através da palavra de Deus, né. e aqui nessa palavra mesmo, irmã, quando fala limpos de coração, no início dela, diz que o Senhor Jesus abriu a boca. Por que ele só abriu a boca? Porque o coração já estava cheio. E a palavra de Deus que diz que quando nós temos o coração cheio, a boca vai derramar do que ele está cheio, né? Então Jesus abriu a boca, ela já estava tão cheia do Senhor Deus, das promessas, daquilo que Jesus tinha para ensinar, que elas derramavam um rio de águas vivas, né? Que saía da boca, né? Então o coração limpo vai derramar palavras de bênçãos, né? Então vai precisar só abrir a boca que o Espírito Santo ministra a palavra que vai sair dela. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Esses sim serão chamados filhos de Deus, né. Então longe de nós toda contenda, né, longe de nós toda briga, toda ira, toda cólera, né. Longe de nós, né, É, eh, irmã. vamos dizer assim, organizar motins, organizar rebelião, né. Porque os pacificadores são aqueles que pacificam a situação, não é aquele que coloca mais lenha na fogueira, né. Verdade. Então esses serão chamados filhos de Deus, né. Porque às vezes é tão difícil a gente apaziguar uma situação, Ou mesmo até não compartilhar não dela, mesmo compartilhar dela. verbalizando em palavras, né, Isso, irmãos? Porque a contenda não é só luta física no braço, né? É de palavras também.
mal faladas ou mais mal colocadas, né. Muitas vezes, como a gente falou aqui, porque a palavra é para os filhos de Deus, às vezes até entre filhos ali na roda conversando, e a gente tem que ser pacificador de uma situação, né. Então se você ouve algo que o teu irmão está falando contra outro irmão, a palavra diz: "Olha, eu vou chamar mais uma pessoa aqui para ouvir o que você está falando, ou vamos nós 2 e vamos lá conversar com ela, vamos tirar isso a limpo. Se é verdade, a gente vai continuar falando, se não paramos por aqui e vamos orar por ela". Exatamente. Então, é porque às vezes acontece, né, você tá ali, tem uma situação e aí você toma partido, então o pacificador ele não pode tomar partido nem de um nem de outro. Ele precisa pacificar a situação, ele precisa trazer uma saída para ambos e mostrar, né, com amor ali, tá colocando as coisas no seu lugar e falando: "Não, ó, vamos fazer, dá para fazer diferente". E até agora mesmo há pouco aconteceu algo assim comigo, sabe. Uma situação bem complicada entre 2 pessoas e eu estava ali no meio, falei: "E agora?". Daí um fala uma coisa e o outro fala outra. E aí eu não posso tirar a razão de uma pessoa que está com a razão, mas também não posso condenar aquela que quis se defender e de repente, né, Tem teve seus uma atitude, motivos. tem seus motivos e teve uma atitude que não foi justa. Então eu estava ali no meio de 2 contrariedades, eu pensei: "E agora?". Assim, ó, eu falo: "Você errou, você tem que assumir que você errou, você está errada e, né, não, eu entendo a sua situação, mas você de certa forma errou, né, e eu peço para você, eu sei que ela errou com você, mas eu peço que você dê mais uma chance, né, para que ela consiga consertar isso". Então são situações que nós vamos nos envolver muitas vezes dentro da igreja ou fora da igreja, ou no trabalho, no ambiente aonde você vive, que você vai ter que ter a posição de filho de Deus, para pacificar aquela situação, para achar uma saída, para dar uma instrução, para dar um conselho, né. Sim, Porque esse é o espírito de Cristo, né, verdade. esse é o espírito de Cristo. Ele diz aqui: "Esses serão chamados filhos de E Deus". quem são os filhos, irmã? Então, Aqueles que entrarão no céu, aqueles irmãos. que E quem herdarão o que céu. não quer a glória da eternidade, né, onde que Pois tudo é é, maravilhoso. pois é. Então, assim, é pra gente realmente, né, eh, vamos dizer assim, ver essa palavra a fundo, estudar ela e ver se a gente está cumprindo todas as coisas, se nós estamos aplicando ela no nosso dia a dia, porque é um ensinamento de Jesus, né, seja pacificadores, né, da situação. O 10: "Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus". Quem já não foi perseguido por fazer a coisa certa? Por fazer as coisas certas. Diz assim: "Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça". Você fez algo que é certo, que é justo, e aí você foi perseguido por aquilo. É, isso infelizmente acontece muito, né, irmã Águida. É. E aí a gente tem que entrar com a justiça de Deus, né, o que é certo. Por isso que quanto mais da palavra, irmãos, para nós também, os irmãos de casa, conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente, consegue defender os injustiçados e fazer a justiça certa quando a gente conhece a palavra, né, então é com a palavra de Deus. Exatamente. Eu lembro uma vez, né, de um episódio do com aconteceu com o meu esposo, ele trabalhava numa empresa, né. E daí ele tinha como mexia lá com guarita, essas coisas, e vinha os homens descarregar caminhão e tal, né, cargas ali, e foi-lhe oferecido a ele uma oportunidade, só que assim, ele teria que ser injusto na hora de pesar o caminhão, entendeu? Então tinha ali uma certa forma de lidar ali que seria cobrado um peso a mais, né. E aí o meu esposo não quis, ele falou: "Não, eu não posso fazer isso", a gen já era cristão, né, ele falou assim: Eu não posso me envolver nisso, né, eu sou uma pessoa justa, não posso mentir". E aí ele foi afastado dali, não deram oportunidade para ele, graças a Deus por isso, né, porque Deus honrou ele de outra forma. Quer dizer o quê? Foi oferecido uma oportunidade de ganhar mais, mas por conta que ele foi
a favor da justiça, E de ser conhecia a justo, palavra, né? dele ser justo, aplicar a justiça ali, ele foi perseguido e ele não ganhou aquela oportunidade, porque ele teria que ser injusto. Então, aqui diz, né? Mais do que feliz, bem-aventurados são vocês que sofrem perseguição por causa da justiça. Quer dizer, quando você aplica a justiça na sua vida, quando você aplica os princípios da palavra, com certeza, muitas vezes nós seremos perseguidos. Já vi pessoas que, né, tipo, às vezes trabalha de secretária, atende o telefone, fala que eu não tô. Não posso mentir. Eu não posso mentir. Para mim já foi falado muitas vezes, você me desculpe, mas eu não posso mentir. Eu falo a verdade. Se ela me perguntar, eu vou falar que você está aqui, pronto. Eu não posso mentir, né? Então assim, aí a pessoa às vezes fica chateada com você, mas essa é a justiça de Deus, essa é a palavra, essa é aquilo é o ensinamento que nós aprendemos, é aquilo que nós acreditamos que é o certo e que nós devemos aplicar. E a gente vai ser perseguido por isso. Você vai ser chamado de incompreensível, de chato, de crente chato, entendeu? Você vai levar vários nomes por conta disso. Sim. E vai ser retirado de alguns lugares por conta disso. Fanático, De né, irmã? fanático, entendeu? Você vai ser perseguido porque você é uma pessoa justa, né? Então, assim, mas nós, bem-aventurado, mais do que feliz é você, se você for injustiçado por causa da justiça, né? Então, Deus é aquele que está ao nosso redor, é Ele quem faz todas as coisas e diz que nosso será o reino dos céus. A partir do momento que nós aplicarmos a palavra de Deus, né, nosso será o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alguém já falou mal de você, já te insultou, já te perseguiu, já mentiu sobre a tua pessoa por causa de Jesus? Isso é constante, né, irmã? Irmãos de casa devem passar por isso também. Mas a palavra diz que serão bem-aventurados aqueles que persistirem no que é certo e persistir com a palavra, né? E injustiçados nós somos, mas a gente entrega para Deus em oração, porque até muitas vezes tentando se defender, gera contenda, gera uma discussão. E a palavra diz que o nosso Deus não precisa de defesa, ele não precisa de defensor. Então a arma maior, irmãos, você fez de tudo, não conseguiu colocar o que deveria ser colocado, é a oração, né? Olha, Deus, essa injustiça está contra mim, eu não estou fazendo como eles estão falando, então me defende, o Senhor é a minha justiça, né? E é na oração que Deus nos ouve e nos defende. Exatamente. Eu passei uma vez por uma situação e eu cheguei tão braba no meu trabalho, porque eu fui no mercado, né, e daí fui na fila do pão ali no balcão, aí tinha uma pessoa na minha frente, um homem, e aí ele começou a falar umas coisas lá, estava passando alguma coisa na TV, e aí ele olhou para atendente, ele falou assim: "Você é crente?" Daí ela falou: "Não". Daí ele falou assim: porque esses pastores são tudo uns ladrão, porque esses crentes, porque não sei o quê". Mas sabe, eu me senti tão insultada ali naquela hora, sabe, que eu falei: "Eu vou me calar, porque se eu falar, né, eu vou criar confusão aqui". E como a irmã Sui falou, né, Jesus, o Espírito Santo, ele é nosso advogado, né. E aí ele saiu, mas aí eu tive que fazer um comentário com a menina, eu falei assim: "Eu não sei qual que foi a necessidade dele fazer um comentário desse". Eu comentei com ela, ela falou: "Pois é, né". Nossa, mas eu me senti tão insultada com aquilo, eu falei: Com "Poxa certeza, vida". era o Espírito Santo, irmã, querendo ver a A tua minha perseverança. reação, mas ele foi muito, assim, ele foi muito injusto, sabe, porque esses pastor tudo ladrão, esses pastor são tudo ladrão. Por que ele generalizou, né, e colocou tudo dentro de uma classe, né, vamos dizer assim, de ladrão, homens de Deus. Eu pensei assim comigo: "Coitado, né, que Deus tenha misericórdia dele se o Senhor for cobrar essas palavras dele". Sim. Porque se ele está falando mal de homens de Deus, né, sem conhecer, né.
É porque, infelizmente, né, irmãos de casa, nós também sabemos que existe o mal condutor da palavra do Senhor, assim como existem maus médicos, maus Sim, engenheiros, maus construtores, sempre vai ter, mas o verdadeiro, a palavra mesmo diz que são poucos os verdadeiros, né? Mas exatamente. aquele que é, faz com excelência, né? E glória a Deus, porque a gente prega o que Jesus ensina, né? E o porquê ele veio, né? Que ele salva, liberta e cura, né? E as demais coisas ele acrescenta. Exatamente. E essa perseguição, né, ela acontece às vezes até dentro da nossa casa, às vezes dentro com os nossos familiares, né, das pessoas que não entendem a nossa fé, né, que nem, tem o caso, né, de uma pessoa que eu conheço que o próprio pai falou que não tinha mais filha, porque a filha resolveu seguir a Jesus, né, então assim, a gente vê muitas coisas acontecendo, assim, dentro das famílias, a perseguição ela vem, né, dos Sim, seus amigos, que, agora você é crente, você é chato, né, não querem mais a tua presença, excluem você de muitas coisas, e isso é muito normal, isso é muito natural para aquelas pessoas que tomam a decisão de seguir a Cristo, né. sim. E a perseguição ela vem, eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa e uma empresa de calçados, e aí eu fiz a proposta, né, eu sempre tive uma palavra, assim, Deus sempre me usou através da palavra, e as pessoas gostavam de me ouvir. E eu toco um pouquinho de violão, e aí eu falei: "Então nós vamos que tal a gente fazer toda segunda-feira, de cada 15 dias, numa segunda-feira, que a gente se reunia e tinha aquele momento de oração, né, que a empresa fazia. Eu falei: "Então eu me propus a fazer". Aí eu levava o violão e eu tocava ali um louvor, tocava 2 louvor e eu preparava a palavra. E eu comecei a fazer isso, né, eu recebi liberação do chefe para fazer isso. Mas você não tem ideia do quanto começaram a me perseguir os próprios cristãos que ali estavam, tradicionais, e começar mas foi bem assim que chegou até mim. Que ela quer falar da palavra, ela nem usa saia, só usa calça, quer falar de palavra, quer falar de Jesus. Então, assim, eu fui perseguida, não fui perseguida por pessoas que não eram cristão, eu fui perseguida por Pela pessoas religião, cristã, né? pela religiosidade, né, pela religiosidade mesmo, por conta de eu não ser de uma denominação e eu usar a calça comprida, entendeu? Mas eu estava fazendo ali, o que eu estava fazendo ali, eu estava fazendo por amor a Jesus. Porque, irmã, a veste não conta, Não irmãos. Vamos conta, Naamã, né? né? Todos conhecem a história de Naamã. Linda capa, linda coroa, pedras preciosas, mas a casca era toda cheia de ferida e de lepra. Então, Exatamente. assim não é a veste, irmãos, porque Deus conhece o coração. O que você não pode é, com o teu corpo, você envergonhar a Deus, né? Usar aquilo que chama a atenção. Mas você se vestir, se veste de como você te sente bem, né. Não é a roupa que salva, é o coração, é o que sai da boca. Exatamente. Então, assim, eu fui perseguida por irmãos, vamos dizer assim, em Cristo, né? Mas como Deus sempre foi tratando meu coração desde lá atrás já, né? Tem me dado um coração manso, porque é o contrário do que eu era antes, né, eu era uma pessoa braba, E explosiva, hoje eu tenho um coração manso, graças ao Espírito Santo que habita em mim. então, irmã, eu sei que o nosso tempo já vai, mas, cabe aqui um testemunho meu também. A gente fala do amor de Jesus e sai falando conforme vai abrindo a boca e vai derramando conforme ele ministra. E eu cheguei num senhor para entregar uma palavra, o Espírito Santo disse: "Você vai lá e fala isso, isso para ele". Falei: "Mas Espírito Santo, eu não vou lá não". Ele falou: "Você vai, você bate, você vai falar". Cheguei lá, bati na porta lá da onde ele me mandou, a pessoa não, a filha me atendeu, mas a palavra que Deus deu era para o pai. Eu falei: "Teu pai está em casa?". Eu nem nunca tinha ido na casa. "É, o pai está lá atrás", a menina disse, "eu vou chamar", e chamou. E aí eu entreguei a palavra. E quando eu falei primeiro que eu ia entregar algo de Deus para ele, ele olhou direto para mim de cima a embaixo e olhou que eu estava de calça. Mas eu entreguei a palavra mesmo assim, e esse homem chorou e depois, meses mais tarde, ele veio na congregação e deu um testemunho referente a essa palavra que ele recebeu. Mas eu vi que ele me julgou por causa da calça, mas eu estou contando isso aqui para os irmãos, a gente não está dando nome nem nada, mas é só para dizer como a gente é injustiçado,
Quer dizer, porque eu não estava de saia, eu estava de calça, então, quando eu disse que eu vim entregar algo da parte de Deus, né, então a religião falando, mas graças a Deus que Jesus é o vencedor e que, né, pude entregar e deu tudo certo. Amém. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, faz da forma que ele quer, né. Não usou até uma mula para falar, não vai usar a gente, né. Mas é assim, né? Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa, ô glória, nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quer dizer, não é nada diferente daquilo que aconteceu lá atrás. Os profetas foram perseguidos, foram mortos. Os discípulos todos foram mortos, né? Menos o João, que morreu de velhice, o resto tudo foi morto por causa da palavra, por causa de Jesus, por causa do testemunho. Então, assim, se nós sofremos algumas injúrias hoje, não é nada diante daquilo que eles sofreram, porque naquela época se matavam. Claro que tem muitos cristãos sendo mortos em algumas partes do mundo ainda hoje por conta da palavra, por conta do testemunho, mas ainda assim vamos nos alegrar, né? Diz aqui, né? Se alegrai-vos sobremaneira, porque será grande, será esplêndida a vossa recompensa nos céus. Amém, vale a Aleluias. pena. Né? Então, assim, a nossa glória não é aqui, a nossa recompensa não é aqui, o nosso pagamento não é aqui. Uma vez que nós colocarmos isso no nosso coração, nada mais dessas coisas vão nos atingir, porque nós sabemos que o que nos aguarda não é aqui, né? Não é dessa terra, né? E Vale a glória a pena. Deus por isso, né? Amém? Então, essa palavra foi uma bênção, né, irmã? Sui quer Amém, deixar aí uma palavra para alguém, para amém. os irmãos aí que estão nos ouvindo. Amém, glória a Deus, irmãos. Então, com essa palavra, não importa se você chora, mas tenha Jesus. Se você está triste, mas tenha Jesus. Se você é abastado de riqueza, mas tenha Jesus. Não dê a honra e a glória para a riqueza. Seja humilde de coração. Deixa Jesus entrar. Seja bem-aventurado. Caminhe com Jesus, que nada vai faltar. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Então, era essa palavra que nós tínhamos para compartilhar com vocês e espero que seja uma bênção, né? A palavra de Deus, ela é viva. Amém. Nós queremos aqui deixar, né, para você essa palavra nesse dia de hoje e que ela venha frutificar no seu coração, que o Espírito Santo ainda esteja trabalhando em você. Amém? Então, nós queremos encerrar, né, nosso programa aqui, agradecendo, né, a cada um que esteve conosco até agora, agradecendo, né, a audiência, as pessoas que nos ouvem através da rádio, né, que também aquelas pessoas que acessam o YouTube, que procuram ouvir a palavra. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Nós desejamos, né, tudo de bom em nome de Jesus. Nós queremos então também agradecer, né, o pastor Carlos, que está aí nos bastidores, que trabalha, que se empenha, né, para que tudo possa sair com excelência. Nós agradecemos também a vida do Charles, que nos proporciona, que Deus tem usado a vida dele como uma ferramenta poderosa. Nós agradecemos à Rádio Despertar, à TV Despertar, pela oportunidade, pela porta que é aberta de pregar, de ensinar, de falar de Jesus, né, para muitas pessoas. Nós sabemos que o link é acessado pelo Brasil todo e até fora dele. Glória a Deus por isso. Toda a honra, toda a glória a Deus. Que o nome de Jesus apareça, que ele cresça e que nós venhamos diminuir Amém. cada vez mais, amém? Nós queremos também agradecer de todo o coração, né, a empresa Binartech, que é a patrocinadora, né, deste Amém. programa. Deus abençoe a empresa, né, ali, toda aquela equipe que está ali, que em nome de Jesus eles cresçam, que eles avancem cada vez mais, né? Que Deus abençoe a semente que eles têm semeado nas nossas vidas, amém? Quero agradecer então a irmã Sui, né, que Amém. está aqui, ela já faz parte desse programa, assim eu creio, né? Que ela já Amém. faz parte, para mim não Glória é a uma Deus. convidada, ela já faz parte do Amém. programa. Se um dia nós vamos convidar alguém, sentará aqui do lado dela, né? Então, assim, toda a honra, toda a glória a Deus. Obrigada, irmã, Amém. por Eu que sempre estar agradeço. comigo, sempre se empenhar. Ela larga do trabalho dela. A gente sabe que às vezes é sacrifício de estar aqui, mas ela sempre está aqui. Obrigada, irmã, Amém. porque Eu que você agradeço. abraçou essa visão, né? E eu creio assim que Deus tem grandes coisas para Amém. nós, né? Glória a Deus, irmãos. Eu que sou muito feliz de poder estar aqui e falar desse amor.
e que o Espírito Santo nos permita, e ele fica muito feliz com as nossas vidas por misericórdia e graça. E a gente vai orar e vai agradecer esse momento aqui, porque é do Senhor. Nós somos pequenos, não temos nada, mas o pouco que a gente pode contribuir por amor e misericórdia, a gente quer contribuir, né, irmã? Amém. Amém. Nós vamos estar encerrando então com um momento de oração, né? Eu vou pedir para a irmã Su então encerrar esse momento com uma oração, né? E até então segunda-feira que vem, se Deus quiser. Amém? Abaixe sua Amém. cabeça, concorde com essa oração, entre em espírito conosco e vamos estar então concordando com isso. Amém? Muito obrigada, querido Deus, pela tua palavra, que ela é maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque os humildes herdarão a terra, os mansos de coração. E Espírito Santo, que tu possa nos capacitar a família que está em casa, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vierem a nos ouvir. Que no nome de Jesus eles sejam bem-aventurados, aquele que tem tudo do Senhor, aquele que tem o melhor do Senhor, porque decidiu andar nos caminhos do Senhor. Mesmo como aqui foi colocado, estava na palavra, somos perseguidos muitas vezes, mas é o nosso Deus que nos defende, é o Espírito Santo que está conosco. Então, no nome de Jesus, muito obrigada, querido Deus, pela tua justiça nas nossas vidas, nas vidas das famílias que estão em casa, de quem nos ouve. E nós só temos a te agradecer, querido Espírito Santo, querido Deus, querido Jesus, muito obrigada pelas tuas palavras, porque o Senhor Jesus morreu por nós e por misericórdia nós estamos aqui, ele nos libertou, nos salvou e nos capacita através da presença do honrado e amigo Espírito Santo. E é com ele e tudo por ele e para ele que nós encerramos essa noite, essa segunda-feira. E muito obrigada, Jesus, obrigada aos irmãos de casa, e que no nome de Jesus nunca venha nada a faltar, que em seus lares sempre sejam abençoados e todos bem-aventurados. É a nossa oração e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora já não há condenação. Quem está em Cristo. Eu carregava o peso da culpa e da dor, preso nas correntes do que eu fui sem o Senhor, mas teu amor me encontrou, me cobriu com perdão, e agora eu vivo livre na nova direção. Não sou mais o que errei, sou quem Cristo libertou.
Em Cristo sou livre para sempre.